Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão. Vasco hoje só tem uma missão, cara, vencer ou vencer. Não pode vacilar e perder pro Goiás, porque já estamos afundados na zona do rebaixamento. E hoje tem que vencer de qualquer maneira. Vamos falar muito dessa partida aí, também onde você vai poder assistir a provável escalação do Vasco e as mudanças que o Ricardo Sapinto pode fazer no time. Também vamos falar aí da situação do Mário Balotelli, né? Será que vale a pena contratar esse jogador pro Vasco? Vamos saber aí melhor sobre a situação, como que está o italiano e também aí se realmente ele chegaria para ser titular do Vasco, já que a gente tem um Germancano, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo, se inscreve aí, muito fácil, dá essa força aí pra gente chegar a 120 mil inscritos, falta muito pouco. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias aí do Vascão. Também a gente vai fazer hoje pós-jogo, na hora que acabar a partida do Vasco contra o Goiás, pra gente saber como que foi aí a partida, para aqueles que não puderam acompanhar, né, ter uma análise melhor. E se o Vasco perder, você já sabe, né, eu vou descascar até a mãe desses jogadores aí. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar aí às 8h30 da noite o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. O Vasco que tenta aí sair da zona do rebaixamento, está lá afundado na zona, não vence pelo Campeonato Brasileiro há 5 jogos e tenta aí vencer fora de casa, né? O Goiás, que é o lanterna da competição, tem aí muitos jogos a menos, mas o Vasco também tem 2 partidas a menos e isso influenciou os dois clubes estarem na zona do rebaixamento. O Vasco estava jogando um péssimo futebol. Se o Vasco tivesse realizado essas 2 partidas antes aí da chegada do Ricardo Sapinto, certamente estaria na mesma posição hoje, não teria aumentado sua pontuação, já que o time estava péssimo e teria perdido o jogo para o Palmeiras e também para o Fortaleza, que são 2 equipes muito melhores do que o Vasco. E o Vasco hoje vai tentar aí sair sair do buraco, tentar vencer o Goiás nesse jogo aí tão importante. Essa partida terá transmissão aí do Sport TV, exceto para Goiás, viu, pessoal? Se você é de Goiás, vai ter que acompanhar no Premier Clubes para todo o Brasil. E o resto do Brasil todinho poderá acompanhar aí no Sport TV a partida do Vascão às 8h30. O Vasco que tem aí vários desfalques para essa partida, jogadores que pegaram o Covid e também o Leandro Castan, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora. Em compensação, pode ter a volta aí do zagueiro Ricardo Graça e também aí do Juninho, que pode ser mesmo até uma surpresa aí, talvez, no time titular. E a provável escalação do Vasco deverá ser o Fernando Miguel, o Léo Matos fazendo a sua estreia lateral direito, o Miranda e o Ricardo Graça na zaga, o Henrique mantido na lateral esquerda. No meio campo, o provável meio campo do Vasco deverá ser formado pelo Andrei, Leonardo Gil, Carlinhos e a volta do Martim Benítez aí, que estava contundido. E no ataque, Thales Magno e o Thiago Reis ganhando a vaga de titular. No 4-4-2, o Ricardo Sapinto irá montar esse time. Pode ser que tenhamos alguma outra surpresa, talvez ele tire o Carlinhos do time, ou talvez poupe o Leonardo Gil, que chegou agora, né? Mas eu não sei se ele vai fazer isso, já que o cara acabou de chegar e tem que botar ele para jogar mesmo, para pegar entrosamento e entrar em campo aí com a camisa do Vasco. E se a gente tiver alguma surpresa, talvez ele coloque o Vasco no 4-3-3, talvez improvisando o Juninho como ponta direita, ou até mesmo escalando aí um ou outro garoto da base, como é o Vinícius, talvez o Gabriel Peck, ou até mesmo, quem sabe, o Lucas Santos, que eu acho bem pouco provável que ele vai fazer isso. E deixa aí nos comentários se você concorda com essa provável escalação do Vasco. O Vasco que hoje precisa vencer, vai aí com o meio campo um pouco mais inchado, apesar de ter muita qualidade nesse meio campo, e com o Leonardo Gil e também com a volta do Benítez, mas talvez o Vasco tenha pouca velocidade nessa partida aí, porque não vai ter atacantes de lado, né? O Thales Magno não consegue fazer mais aquela função ali de lado de campo, de ter velocidade. A gente já viu isso nos últimos jogos, quando ele estava jogando na ponta esquerda, ele não consegue ter aquela velocidade de, por exemplo, um Rossi da vida tem quando jogava no Vasco. Ele é um jogador um pouco mais cadenciado, mesmo sendo jovem, ele cadencia mais o jogo, e eu acho que o Ricardo Sapinto acertou e colocando ele como segundo atacante ali mais por dentro. A gente conta também aí com a sorte do garoto Thiago Reis, né? Que entrou no último jogo, já fez o gol aí da vitória do Vasco, e que hoje ele também faça o gol da vitória. Hoje o Vasco não precisa somar saldo de gol, só precisa vencer para tentar sair dessa zona maldita, essa zona do rebaixamento. E deixa aí nos comentários
Qual o seu palpite para a partida de hoje? Na minha opinião, vai ser 2-1 Vascão de virada, meu amigo. Vai ser bem complicado esse jogo. O Goiás não vai facilitar nada pro Vasco. O Goiás querendo sair da lama também, tá lá afundado na última colocação e sempre impõe dificuldades ao Vasco. O Vasco sofreu muito para classificar aí frente ao Goiás na Copa do Brasil, teve que passar pelos pênaltis para ganhar do Goiás. Ganhou no tempo normal, mas perdeu em São Januário e classificou nos pênaltis. E agora vai ter essa parada duríssima aí pelo Campeonato Brasileiro, tentando vencer fora de casa. Um jogo muito importante mesmo. Se o Vasco perder, meu amigo, vai ficar bem complicada a situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Como a gente trouxe informação ontem aqui no nosso canal, né? Vários outros canais também estão falando disso. O Mário Balotelli poderia chegar aí ao Vasco na próxima gestão aí, se for anunciado presidente do Vasco, o Levenciano, né? Se ele vencer as eleições do Vasco, pode ser que o Mário Balotelli seja jogador do Vasco lá em janeiro do ano que vem. E segundo aí o diretor executivo, caso o Levenciano vença, o Fábio Cordella, que é o empresário, diz que o Balotelli quer vir jogar no Vasco, ele já está conversando aí com a chapa e gostou bastante do projeto Somamos do Levenciano e pode ser aí reforço do Vasco para a próxima temporada. E hoje eu vim trazer aqui alguns números do Mário Balotelli, né? Ele que saiu do Brescia, saiu brigado do clube italiano e até o momento segue sem time. O Balotelli, na minha opinião, não está numa boa fase, está numa péssima fase, para falar a verdade. E várias pessoas, né, que já foram ligadas ao atleta, ex-treinador, já disse que era para ele estar vivendo o auge, tanto como jogador e também na seleção italiana, como protagonista do país, né, sendo um grande jogador, como a gente tem o Neymar hoje aqui no Brasil. Mas o Balotelli decaiu demais, teve uma grande decadência na sua carreira, desde o momento que ele saiu da Inter de Milão. Ele não se firmou em lugar nenhum, jogou no Liverpool, jogou no Milan, 2 vezes no Milan, Olympique de Marseille, jogou aí no Brescia, como a gente falou, e também no Nice da França, sem falar que teve vários problemas quando ele foi para o Manchester City, problemas disciplinares. Esse é um dos grandes problemas do atleta, né? O jogador tem poucos gols aí na carreira e muitos problemas fora campo, problemas também dentro de campo, né? É bem complicado, mas a gente sabe que se o Balotelli chegar, ele vai ter que competir aí com o Germancano para quem será o titular da posição, já que o Balotelli é centroavante, ele não joga pelo lado de campo, ele não é meio campo, ele é centroavante, é o camisa 9, e a gente já tem um Germancano. Eu acho que a contratação do Balotelli seria mais marketing do que para ele vir atuar e jogar bem com a camisa do Vasco dentro de campo. Nos últimos anos, as últimas temporadas do Balotelli vem sido aí péssimas, pessoal. Não tem como a gente analisar a última temporada do Balotelli como jogador do Brescia. Foi muito mal, o time dele foi rebaixado para a segunda divisão e ele está atualmente sem time. Se ele estivesse realmente numa boa fase, com um nome estabelecido lá na Europa, vários clubes iriam vir atrás dele, e clubes europeus. Nem precisa ser time gigante, time médio mesmo poderia vir atrás dele, tipo Lyon da vida, outros times aí poderiam tentar contratar o Balotelli, e a gente não vê isso. Nem times da China, Estados Unidos, ninguém tem interesse no Balotelli. E somente aqui no Brasil alguns clubes demonstraram interesse. A gente já trouxe aqui anteriormente no início do ano que o Balotelli foi especulado no Vasco para esse projeto aí já do Levenciano, e agora estava sendo especulado aí no Atlético Mineiro, que chegou até mesmo formalizar a proposta e tentar a contratação do Balotelli, que parece que até o momento não tem nada fechado e pode ser que quem sabe ele venha para o Vasco, segundo as informações aí do empresário Fábio Cordella, né, que ele gostou bastante do projeto e a gente deduz que realmente ele quer vir jogar no Vasco. Para você ter ideia de como que a fase do Balotelli é tão ruim assim no futebol europeu, nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas, 2018, 2019, 2019, 2020, ele fez apenas 13 gols. Se eu não me engano, o Cano tem mais gols que ele nessa temporada do que ele fez em 2, jogando no futebol europeu. O jogador está numa decadência, eu não sei se seria tão válido assim pro Vasco, dependendo do tanto de salário que ele poderia receber. Se o jogador chegar aqui com um salário astronômico, não vale a pena, mas se ele chegar aí humildemente recebendo um salário na média dos jogadores do Vasco, talvez seja interessante, mas na minha opinião é bem arriscado essa contratação. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião, se você acha que o Balotelli chegaria para ser titular absoluto do Vasco, barrando o Germancano, que hoje é o titular, o centroavante do time, goleador, um dos ídolos da torcida do Vasco, ou se você acha que o Balotelli vai voltar à boa fase aí dos tempos lá da Inter de Milão, dos tempos que ele jogou razoavelmente bem na seleção italiana, vestindo a camisa do Vasco. A gente já viu alguns exemplos de jogadores que vieram do futebol europeu, que poucos estão fazendo aqui, né? A gente vê lá no Botafogo, né? O Honda não faz absolutamente nada, o Calu não joga absolutamente nada, e vamos ver isso, o Balotelli realmente vai desfilar aqui o seu futebol que ele nunca apresentou na vida, vestindo a camisa do Vasco.
pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal pra fortalecer demais e ativa o sininho pra você não perder nada, que hoje vai ter pós-jogo aqui no nosso canal pra você ficar por dentro aí de como que foi a partida do Vasco contra o Goiás. Tomara que o Vasco vença 2-1, na minha opinião, vai ser um jogo bem chato. O Vasco vai ter muito trabalho com o Goiás, mas vai vencer. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.